Glórias a Deus. Paz do Senhor para os irmãos, em Cristo Jesus. Amados, vou fazer um teste no áudio aqui. Da última vez estava sem áudio. Amém. Amém, glórias a Deus. Paz do Senhor para os irmãos, Deus abençoe grandemente. Estamos em mais um momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido pela página do Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas-feiras nós temos, às 18h30, o nosso momento de ensino. E nesse momento de ensino nós estamos trabalhando com uma maratona apocalíptica. E a ideia é nós trazermos todos os capítulos, todos os versos do Apocalipse, trazendo a interpretação do mesmo, né? Já que, infelizmente, o livro do Apocalipse tem se tornado um dos livros menos lidos pela igreja atual e, consequentemente, menos compreendido. Nós trabalhamos no ensino passado até o verso de número 8. Então, hoje nós vamos adentrar aqui ao verso de número 9. Lembrando, né, eu já disse para os irmãos, vou repetir posteriormente, que o começo do livro ele vai ser um pouquinho mais amarrado na questão da sua interpretatividade, por conta da necessidade mesmo, né? Mas quando nós adentrarmos ali a carta às 7 igrejas e o que vem posterior aí, nós conseguimos deslanchar com mais tranquilidade, tá? Nós finalizamos no verso de número 8 e hoje nós vamos dar início no verso de número 9, do capítulo de número 1. Inclusive, no Face da igreja, o ensino passado estava escrito parte 1, na verdade não, é parte 3. Esse é a parte 4, tá? Eu tinha errado no título lá, já corrigi. Então, se você procurar ali na linha do tempo do Facebook da nossa igreja, vai estar lá a Maratona Apocalíptica, parte 1, depois vai ter o parte 2, depois vai ter o parte 3 e hoje a parte 4. Vamos estar lendo o verso de número 9, que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João está deixando bem claro nesse verso. Ele se identifica, né, como João aqui, tá? E ele se identifica como um companheiro na aflição. E ele deixa claro que por ele estar a pregar a palavra de Deus, ele foi exilado ali na ilha conhecida como Ilha de Patmos. Para nós entendermos um pouco melhor do porquê que João estava na Ilha de Patmos, ou até mesmo compreender, né, ali todo o parâmetro contextual ali da história do Apocalipse, da escrita do livro em si, é necessário nós conhecermos alguma coisa relacionada à época de João, ou ao que levou João a estar ali exilado, ou como ele foi parar ali na ilha de Patmos, tá? Para nós entendermos, vamos entrar agora um pouquinho na história, bem rapidinho, para nós traçarmos aqui digamos assim, um resumo, né, ali dos dias de João, do que estava acontecendo. Mas para isso a gente vai ter que retornar um pouquinho mais. Vamos retornar lá para a época do apóstolo Paulo, já que Paulo ele é aí um personagem tão conhecido pela igreja, né? Então todo mundo sabe de quem que eu estou falando. O apóstolo conhecido como apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele faleceu, foi decapitado, martirizado no ano 67 depois de Cristo. Isso não está escrito na Bíblia Sagrada, tá? Mas segundo a tradição. Quando a gente diz segundo a tradição, e provavelmente eu vou utilizar esse termo durante essa maratona apocalíptica, nós estamos falando de escritos que são paralelos à Bíblia Sagrada. Por exemplo, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado em uma cruz em forma de X. Tomé foi esfolado vivo, enfim. Isso não tem na Bíblia Sagrada. O mártir dos 12 apóstolos ali, dos apóstolos ali, né, fora João, ele não está na Bíblia Sagrada. Mas nós citamos o que? A tradição. O que é a tradição? Posteriormente, ali a escrita mesmo da Bíblia Sagrada, deu uma travada aqui, existiam os pastores ali
daquela época, daquele período, né? Muitos pastores ali conhecidos como os pais da igreja, né? E posteriormente veio também os reformadores. Eles escreveram coisas. E no que eles escreveram, muitos de seus relatos nos auxiliam hoje para a interpretação da Bíblia em relação à sua historicidade, tá? Então esses escritos nós utilizamos como a tradição. Então quando nós citamos tradição, são escritos dessas pessoas, de historiadores, dos pais da igreja e até mesmo de reformadores que viveram ali próximo ao período dos apóstolos, tá? Nos primeiros séculos da igreja. Por exemplo, nós citamos o historiador Joséfo. Joséfo, ele viveu ali no ano, na época de Paulo, na época do apóstolo Paulo, na época do apóstolo João, tá? Então, são escritos que não tá dentro da Bíblia Sagrada, não é canonizado, mas que nos auxilia o entendimento, já que eles viveram na mesma época, né? E provavelmente conheceram, né? Se conheceram, se cumprimentaram e tudo mais, tá? Então, aí nós citamos a tradição, que são escritos paralelos à Bíblia Sagrada. Então, segundo a tradição, o apóstolo Paulo, ele foi morto, decapitado no ano 67 depois de Cristo. Na época que Paulo foi decapitado, né? Isso é um possivelmente, tá? Né? Como a Bíblia não diz, então a gente não pode afirmar 100%. Mas nessa época, quem imperava era Nero, então foi a mando de Nero. Nero, ele faleceu um ano depois, no ano 68 depois de Cristo. Na verdade, ele se suicidou por conta ali da pressão do Senado e do exército e tal. Nero, ele veio a se suicidar no ano 68, ou seja, um ano depois da morte do apóstolo Paulo. Quando Nero se suicidou, existia ali no exército de Roma 4 generais muito proeminentes. Era Galba, Otão, Vitélio e Vespasiano, tá? Quando Nero deixou então de ser imperador, já que ele se suicidou, Galba se tornou imperador, ele foi nomeado imperador. Mas Vitélio e Otão ficaram de olho no trono, de olho no império, tá? Nisso, Otão se levantou com seu exército contra Galba para tomar o trono. E Otão conseguiu tomar o trono ali de Galba e se tornou imperador. Nisso, Vitélio ficou de olho no trono, era já o ano 69 depois de Cristo. Vespasiano, um dos generais, desses 4 generais, ele estava numa campanha militar ali na Judéia. Campanha essa que culminaria na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né, se cumprindo aquela profecia de Jesus, quando ele diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, tá? Então Vespasiano estava ali numa campanha militar. Vitélio, que também estava de olho no trono, ele foi nomeado imperador pelo seu próprio exército e ele começou a travar uma batalha contra agora o atual imperador, que era Otão. O exército de Vespasiano, que estava lá na Judéia, sabendo do ocorrido, nomeou também Vespasiano como imperador. Vespasiano então se achou na necessidade de agora ele ter sido nomeado como imperador, partir para Alexandria, ali no Egito, para reforçar alianças, tá? Quem que Vespasiano deixou ali para comandar o seu exército que estava partindo para Jerusalém? Deixou Tito, o general Tito. Vespasiano tinha 2 filhos, homens, Tito e um outro conhecido como Titus Flávios Domiciano. Titus Flávios Domiciano, nós podemos chamar de Domiciano, assim como a história chama, ele morava ali em Roma, então ele residia em Roma. Então enquanto Tito estava cuidando do exército que estava na campanha militar ali na Judéia, Domiciano morava em Roma e Vespasiano estava agora no Egito. Então Vitélio, ele se levantou com seu exército contra Otão para tomar ali o império das mãos dele, né? E Vitélio conseguiu vencer a Otão. Nisso, Vespasiano já com forças, né, e com alianças, ele conseguiu vir para cima de Vitélio, venceu Vitélio e se tornou o imperador Vespasiano. Já era o ano 70 depois de Cristo, Tito conseguiu invadir Jerusalém, destruiu Jerusalém. Todos nós conhecemos, né, dentro da história a queda de Jerusalém, as profecias que Jesus trouxe ali a respeito. Então Tito parte para Roma. Quando Tito chega em Roma, seu pai já era imperador, Vespasiano. Então Tito, ele auxiliou seu pai ali em relação ao império, e Domiciano, né, seu segundo filho, ele cuidava ali de algumas coisas em relação à política, coisas assim de força menor, né?
Mas Vespasiano, então, ele reinou e ele veio a falecer, eu acho que no ano 79 depois de Cristo, morreu Vespasiano. E quem assumiu o império foi Tito, já que Tito era o primogênito. Esse é o mesmo Tito que invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, tá ok? Então já no ano 79 Tito se torna imperador. Só que o império de Tito ele foi muito curto, porque nesta época ali, dentro do império de Tito, aconteceu ali o que nós conhecemos na história como a erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu Pompeia ali, os arredores. Tito passou parte do seu império ali, ou todo ele, tentando reconstruir e restaurar coisas. O império de Tito durou 2 anos, tá? Depois de 2 anos, Tito veio a falecer. A história diz que é de algum tipo de febre, ele faleceu. E o império então foi passado para a mão do seu irmão Domiciano, tá ok? Domiciano começou a reinar. Domiciano era um homem que já é o homem que exilou João, tá? Domiciano começou a reinar, ele reinou por 15 anos, foi um dos impérios mais longos dele e de Tibério César, né? E Domiciano reinou por 15 anos, e foi no 14º ano de seu reinado que ele pegou João e exilou na ilha de Patmos, tá? Então João viveu todos esses acontecimentos. João ele viveu nessa mesma época, ele sabia de tudo isso, ele tinha o conhecimento de tudo isso, tá? Domiciano, o imperador, inclusive, amados, eu coloquei tanto no WhatsApp da igreja, e agora eu acabei de colocar agora no Facebook da igreja também, mas no WhatsApp da igreja eu tinha colocado antes, uma imagem, tá? Eu disse para os irmãos que eu ia colocar uma imagem relacionado àquilo que nós vamos aprender, para que os irmãos tivessem noção daquilo que nós estamos falando. Nessa imagem que eu coloquei nessa semana passada eu coloquei, acho que do mapa de Patmos, né, com a localização das 7 igrejas ali. Nessa semana agora, no caso hoje, eu coloquei uma imagem com o retrato de Domiciano. Ali tem uma imagem da sua escultura e depois uma foto real mesmo. Aquela foto real, ela foi reconstruída computadorizadamente com base nas esculturas dele, tá? Então, teoricamente, Domiciano seria do jeitinho que está ali naquela imagem, como se tivesse tirado uma foto dele mesmo, né? Na época, né? Nem existia isso, lógico. Mas é interessante ver isso. Então eu coloquei ali a foto de Domiciano, a foto da sua estátua, da sua escultura, e uma imagem da ilha de Patmos. Lá na ilha de Patmos, se você for ver, depois você vê lá, tá? Tá lá no Face da igreja e no WhatsApp da igreja. Tem um pontinho vermelho. Naquele pontinho vermelho é o local indicado que provavelmente João estava quando recebeu ali a revelação do Apocalipse. É uma caverna lá. Inclusive hoje, né? Existe até lá um tipo de santuário que fizeram naquela caverna lá, tudo, uma homenagem a João e tudo mais. Pois bem, então Domiciano começou a reinar, 14 anos ele reinou durante 15 anos, no 14º ano, um ano antes dele deixar o império, ele exilou João na ilha de Patmos. Domiciano era um homem culto, tinha as melhores faculdades da época, um homem muito inteligente, segundo os historiadores, de uma retórica, uma eloquência muito grande, falava elegantemente, ele sabia como se comportar de acordo com os padrões mais altos da época, era um homem notável, um homem de grande, era muito bem visto, né, pelo povo, e ele tinha um conhecimento de política muito grande, né, por causa dos cargos que ele teve, a maioria eram todos cargos nominais, mas deu a ele muita experiência. Então ele viveu toda aquela guerra ali, chamado o ano dos 4 reis, né, dos 4 imperadores, e ele viveu tudo aquilo, ele acompanhou de perto todos os acontecimentos, né. Então não era um homem qualquer, Domiciano não era um homem qualquer. E segundo a tradição, eu estou voltando a falar da tradição, eu falei já no início, né, você lembra que é tradição, né. Então, segundo a tradição, João ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente para que ele morresse ali, né? Seria mais um mártir. Mas, segundo a tradição, ele foi tirado de lá com vida. Não aconteceu nada com João. Assim como Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo ardente de lá de Nabucodonosor, lá do Antigo Testamento, assim também Deus teria livrado João do caldeirão de óleo fervente. Por conta disso, a ideia agora era calar João, porque se João fosse martirizado, provavelmente a sua voz seria mais alta do que ele em vida.
e isso já estava notório ali no Império. Porque quanto mais eles perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. Quando martirizava alguém, crescia mais o número de cristãos. Então era uma coisa assim estrondosa. Então, ao invés de martirizarmos um homem, né, e fazer com que a voz dele se torne mais forte ainda e cresça mais ainda o cristianismo, vamos calá-lo. O que eles fizeram? Pegaram João e exilaram numa ilha conhecida como Patmos. Essa funcionava como uma ilha prisão. Colocava lá os prisioneiros, jogava lá e caía fora. Não tinha como eles saírem dali a nado, era impossível, tá? Tanto é que a ilha de Patmos, até ali a costa da Ásia, da época ali, que era onde ficavam as 7 igrejas da Ásia e tal, mas da ilha de Patmos até a costa da Ásia, que hoje é a atual Turquia, tinha cerca de 55 quilômetros ali, então era muito, 55 quilômetros, isso mesmo. Então era muito longe, era distante, não tinha como nadar para conseguir fugir da ilha, então a ilha funcionava como uma prisão. Aí então nós temos o conhecimento deste verso que João disse: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, verso de número 9, tá? Que a gente está lendo. E paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, por ser pregador e testemunhar a respeito de Jesus, a mando de Domiciano, esse da nossa história, foi então João exilado ali na ilha de Patmos. Eu trouxe esse contexto histórico para os irmãos conseguirem localizar, né, ali João, a escrita do Apocalipse e tudo mais, para não ficar coisas vagas, né? Senão começa a ficar coisas vagas, o livro de Apocalipse já é complicado, e a gente começar a criar pontos vagos, aí não vai ser legal para a gente compreender este livro, né? Então eu queria preencher essa lacuna aí. Vamos para o verso de número 10 e 11, ó. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Note que no verso de número 11 já é uma referência às 7 igrejas, que nós já falamos um pouco ali no ensino passado, né? Sobre a introdução que João estava trazendo ali, particularmente ali às 7 igrejas, tá ok? Mas no verso de número 10 ele diz: eu fui arrebatado no Espírito. A palavra Espírito aqui, para mim, na minha tradução, está com E maiúsculo. Então se trataria do Espírito Santo. Mas em outra tradução, como a Almeida Revista Atualizada, por exemplo, a palavra Espírito está com E minúsculo. Então se trata do Espírito do ser humano. Como no hebraico não tem, aliás no grego, né, que foi escrito em grego, não tem letra maiúscula e minúscula, então os tradutores da Almeida Revista Atualizada entenderam que aqui se tratava do Espírito do homem, tá? Eu fui procurar no grego original para saber se era de fato o Espírito Santo ou Espírito do homem, e eu compreendi pelo texto original grego, dentro do contexto, né, que algumas palavras elas mudam de significado por conta do contexto. Dá-se a compreender com grande veemência que de fato se trata do Espírito do homem. Então quando diz que João foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor, ele está falando do Espírito humano, ou seja, ele estava em espírito. Quer dizer que provavelmente ele estava jejuando, estava orando, buscando o Senhor. Ele estava em espírito e então ele foi arrebatado. Se nós falarmos que é através do Espírito Santo, também não seria errado, porque tudo acontece através do Espírito Santo, a gente sabe disso, né? Também não seria errado, tá ok? Então as duas traduções seriam convenientes, mas a mais forte aqui, segundo o original, é que João foi arrebatado em espírito, no espírito humano, ou seja, ele estava em jejum, ali em oração, em busca, tá? Ali ao Senhor. Então João estaria em uma condição, ele está querendo dizer, eu estava em uma condição espiritual e não carnal, seria isso, tá? E aqui vai falar do dia do Senhor. Talvez esse dia do Senhor, é difícil falar, amados, porque tem coisas no Apocalipse que não existe uma interpretação ali tão forte dentro das Escrituras Sagradas. A gente tem que partir para aquilo que nós chamamos de tradição, ou história e contexto, né, histórico, né, tudo mais.
Mas tem coisas que às vezes se torna um pouquinho difícil. Então, há uma probabilidade de que João esteja falando, quando ele fala dia do Senhor, ele esteja falando do domingo. Porque o domingo aqui, nessa época, 95 depois de Cristo, tá? O domingo já havia sido consagrado como um dia para buscar a Deus, ali na igreja primitiva, né, segundo os historiadores. Tá? Isso é uma referência que nós encontramos ali em Atos capítulo 20, verso de número 7. Só depois, em 321, é que Constantino proclamou o domingo como dia de descanso. Tá? Então não vamos misturar as coisas. Foi lá em 321 depois de Cristo que o domingo foi consagrado como descanso por Constantino, imperador. Tá? Mas antes, na época da igreja primitiva, em 95 ali, o domingo já era considerado como dia do Senhor para buscar ao Senhor. Né? É o que nós fazemos hoje, nos nossos dias. Né? Então, talvez aqui seja uma referência ao domingo. Ou seja, João estaria dizendo, se essa interpretação estiver correta, que quando ele recebeu a revelação ali do Apocalipse, ali, ele teve ali as primeiras visões e tal, era um domingo. Tá? Então seria uma possível interpretação. Eu quero trazer um parênteses aqui, amado. Vamos entender uma coisa. Tudo que ocorre aqui no livro do Apocalipse, das coisas que nós já falamos e estamos a falar, foram reveladas dentro do contexto judaico, do contexto cristão da época, tá? Do povo cristão da época, que eram os judeus, os gregos e tal, aquele povo ali. Então, tinham coisas ali no seu dia a dia, até coisas acontecendo na história, que tornava mais fácil a compreensão daquilo que está no livro do Apocalipse. Ou seja, se nós pegarmos o livro do Apocalipse e formos lá na época deles, conseguíssemos falar com eles, falar, o que vocês estão entendendo aqui? Eles entenderiam muito mais coisas do que nós, porque eles estavam inseridos naquela cultura daquela época, naquela ocasião em que João recebeu o livro. Então muitas coisas que Jesus traz ali, revela João, são coisas muito conhecidas por eles, dentro da cultura deles, da época deles, tá? Diferente de nós, que somos de uma cultura totalmente diferente, e estamos em uma época totalmente diferente. Então, para nós conhecermos melhor, nós temos que estudar a cultura deles, na época deles, entrar lá com a ajuda da arqueologia, como eu disse, da tradição, da história, né, da própria Bíblia, obviamente, né, a Bíblia em primeiro lugar, para a gente tentar trazer uma interpretação. Eles não, eles já estavam ali, já estavam inseridos no costume, na cultura, já fazia parte do dia a dia deles. Então, para eles compreender, era mais fácil do que para a gente, tá? Então, a gente tem que ter noção disso, ok? Verso 12, vamos ler o 13 agora. Do capítulo 1 ainda, tá? E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. João está descrevendo agora no verso de número 13, aquele que estava falando com ele. Mas antes disso, quando João ele se vira para ver quem falava com ele vê 7 castiçais de ouro. O que são 7 castiçais? Castiçal era um tipo de haste onde se segurava algo que iluminava. Por exemplo, uma vela, poderia ser, ou uma lamparina, né? Que era muito utilizado na época, tá? Então imagina uma haste que vai do chão até uma determinada altura, e em cima dessa haste alguma coisa de apoio, e em cima desse apoio algo que iluminava, tipo uma lamparina, tipo uma vela, por exemplo. Isso seria um castiçal. Só que o castiçal que João viu, ele não disse como ele era. Pode ser que seja um castiçal simples, de uma haste só, ou pode ser que seja o castiçal que vem lá do Antigo Testamento, que é a de 7 hastes, né? Que é o que nós conhecemos como candelabro, que é a menorá hebraica, tá ok? A probabilidade que seja a menorá hebraica é maior, tá? Por conta ali de todo o contexto que o Apocalipse traz. Você vê que sempre traz coisas vinculadas aos hebreus, né? Ali as 12 tribos e tal, então a menorá cairia bem aqui. Então os 7 castiçais, ou 7 candeeiros aqui, dependendo da sua tradução, você vai ver lá depois do verso de número 20, a gente vai ler isso posteriormente, que representa as 7 igrejas da Ásia da época de João. Então quando João se vira para ver quem falava com ele, viu 7 candeeiros.
no verso de número 20 vai falar que 7 candeeiros, cada candeeiro representa uma igreja, das 7 ali que é direcionado a cada carta, né, as cartas ali. O castiçal, ele pode ser, como eu disse, a mesma menorá hebraica, né, e ele trata-se de um objeto que na época ali do Antigo Testamento era utilizado no tabernáculo, depois posteriormente no templo, para iluminar o ambiente, já que ali o santuário ele não tinha janela, ele só tinha uma porta de entrada e acabou. Então era de fato escuro e ele servia para iluminar, e Êxodo vai falar disso, que ele servia para iluminar o ambiente, tá? Agora, por que a igreja era representada por 7 castiçais? Poderia ser representada por, sei lá, 7 pedras, ou, sei lá, 7 copos de água, enfim, tanta coisa, né? Mas por que 7 castiçais? Porque obviamente que tem um porquê, né, para isso. Primeiro porque o castiçal, né, o candeeiro, ou ainda a menorá, ela tem um significado muito grande para Israel, inclusive ainda hoje, é um dos símbolos de Israel. É o candeeiro, é o castiçal. Inclusive tem uma praça lá em Israel, lá em Jerusalém, que tem lá uma... não falo em memória agora se é em Jerusalém, mas que tem um grande castiçal lá, inclusive parece que ele tinha detalhes de ouro, se não falo em memória, acho que ele era de ouro puro, depois eu posso pesquisar e falar para os irmãos. Mas, ou seja, para eles é um símbolo, né? Então para ele tinha um significado, e para a época não era diferente, um significado muito grande. Então não vai colocar lá pedra, porque para eles não significa nada, então coloca lá o castiçal, que para eles tem lógica. E se nós pegarmos isso do castiçal, a gente vai sair do nosso tema, tá? Então não vou fazer isso, tá bom? Não, a gente vai sair do nosso tema. Ele tem um paralelo, você pode anotar aí, depois você dá o play e ouve de novo e marca depois, se você não tiver com caneta para anotar ou se interessar, né? Ele traça ali um paralelo com Mateus 5,14 ao 16, você lê Mateus 5,14 e 16, e Êxodo 25, 31, 40, e você linkar com este verso aqui, o verso de número 12 de Apocalipse 1, você vai ver que tem um significado muito grande a relação deste castiçal, né? Jesus, ele diz, né? Ninguém põe o candeeiro escondido, né? Deixa ele no alto para que ilumine. E a Bíblia nos diz que nós somos a luz do mundo. Então você vê que tem uma ligação com a igreja, nós somos igreja, né? Eu não sou igreja sozinho. Eu não sou igreja sozinho, mas eu faço parte da igreja, né? E com os meus irmãos somos igreja. E a igreja aqui é representada pelo candeeiro. E Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Olha só como é que tem vínculo, né? E o candeeiro servia para quê? No Antigo Testamento, lá em Êxodo, para iluminar. Olha só que tem tudo ligação. Não vamos entrar nisso, tá? Mas senão a gente vai entrar por outro tema, tá? Então por isso o castiçal. Verso de número 13 e 15. E no meio dos 7 castiçais, 13, 14 e 15, tá? E no meio dos 7 castiçais, como nós já lemos, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Nestes versos já começa uma descrição do ser que falava com João. Cada item que é descrito por João aqui pode conter um significado, tá ok? Então o texto aqui ele vai falar que olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a lã, o cinto de ouro amarrado no peito, as vestes de talares, né, em outra tradução, ou vestes compridas, os pés como latão reluzente. Cada descrição aqui pode conter uma revelação e um significado. Como eu disse no início, meus irmãos se lembram bem, o livro do Apocalipse é um livro de simbologias, tá? O próprio anjo falou isso para João. Ó, é por sinais, tá? É uma indicação, é por símbolo. Você tem que interpretar. Vocês têm que interpretar e entender o que está sendo dito. E eu já falei o porquê que o livro do Apocalipse ele foi escrito em simbologia, tá? Então por isso que eu falei para os irmãos que é muito importante pegar os primeiros ensinos. Por quê? Porque eu trouxe uma base, um pano de fundo para a gente compreender todo o texto do Apocalipse. Então se eu falar isso para os irmãos que já pegaram desde o início lá, já está entendendo. Eu não preciso ficar explicando isso, né? E os irmãos vão entender bem melhor, tá? Se alguém ainda não assistiu, eu aconselho assistir desde o primeiro, o segundo, o terceiro, e esse aqui já é o quarto. Amados, hoje nós não vamos conseguir entrar nessa descrição deste ser que falava com João, tá? Que nós sabemos que é o próprio Jesus.
Nós vamos dar continuidade no próximo ensino, para a gente finalizar até o verso de número 20, né? Para que nós posteriormente entremos aí na epístola às 7 igrejas. Como eu disse no início, eu vou repetir, os primeiros versos que nós estamos trabalhando aqui, eles são meio amarrados mesmo. Então a gente não vai ficar trabalhando 3 versos por ensino, né? A gente vai terminar isso aqui em 5 anos, né? Devido ao tempo curto que a gente tem, ou é um dia da semana, enfim. Então, é lógico que a gente não vai fazer isso, né? Mas a partir do momento que nós começarmos a trabalhar com as 7 igrejas da Ásia, as coisas vão começar a correr um pouco melhor, vai fluir melhor e a gente vai conseguir ter um entendimento um pouco menos amarrado. O começo é mais amarrado mesmo e é necessário que seja, para que nós tenhamos uma boa compreensão. Posteriormente vai se desprendendo aí e nós vamos aprendendo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Bem? Deus abençoe a todos grandemente. Se ficou alguma dúvida deste ensino, os irmãos podem me contatar no WhatsApp, o grupo lá no WhatsApp da igreja pode pegar meu contato, ou ainda na igreja me perguntar. O importante é que a igreja do Senhor, nós não tenhamos dúvidas da palavra de Deus que venha nos atrapalhar no crescimento da nossa fé, na nossa busca por espiritualidade, intimidade com Deus. Amém? Os irmãos, fiquem na paz do Senhor, vamos estar orando e dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por tudo. Tu és bom. Obrigado pelo entendimento, sabedoria que o Senhor tem concedido aos teus servos, ó Pai, e a oportunidade de aprender a tua palavra. Abençoe a cada um ricamente. O nome do Senhor seja glorificado grandemente, Pai. Nós cremos em Ti e sabemos que o Senhor está sobre as nossas vidas a fazer os teus milagres e a nos dar o teu livramento. Abençoe a cada casa, a cada família neste momento, para a honra e glória do teu santo e adorado nome. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação no Espírito Santo, reine em cada coração e todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica na paz.